Oi, gente, tudo bem? E o perdão, ele não é sobre o outro. O perdão é sobre você. E eu vou abordar alguns tópicos um pouco sensíveis, eu acho, nesse vídeo. Então, se você quiser ouvir ele, assistir quando você tiver com um tempinho ali só pra você, eu aconselho você a fazer isso, tá bom? Então, vamos lá. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu vi e vejo muitas pessoas falando: eles estão falando que é pra mim perdoar, eu não vou perdoar coisa nenhuma não. Eu não vou perdoar, eu não vou esquecer isso e aquilo. Tá bom, vamos lá. Eu entendo que o que aconteceu com você foi extremamente doloroso, independente do que seja. Mesmo que falam que isso é besteira, cada um sabe onde seu calo aperta. Então, o que aconteceu com você foi doloroso, sim, isso é um fato. A culpa não é sua, é dessa pessoa, desse lugar, enfim, a culpa não foi sua. E você tem ali uma mágoa. Só que você perdoar quem te fez mal não significa que você vai ter que viver com essa pessoa, não significa que você aceitou o que ela fez pra você, não tira a sua dor do que você sentiu e muito menos inocenta a pessoa da maldade do que ela cometeu, do que ela fez com você. Só que vai tirar um peso de cima de você. Além do sofrimento que foi lhe causado, você ainda está carregando esse outro peso, que é esse perdão que você não libera. E eu estou falando isso porque, na maioria dos casos que você sofreu algo que te magoou, a gente, ser humano, tende a achar que foi nossa culpa. Então eu vou dar um exemplo de uma coisa dolorosa que pode ter acontecido com muitas pessoas, que eu vejo que é mais frequente do que a gente imagina. Questões na infância, violências, abusos, maus tratos, coisas que aconteceram na sua infância. Você não tinha a capacidade que você tem agora. Então agora você consegue discernir e entender melhor as coisas. Às vezes, quando aconteceu algo ali na sua infância, você não conseguia ter esse senso de que aquilo foi um abuso ou não, e muitas vezes você se pega pensando nisso e achando que a culpa foi sua. Mesmo que todos falam, a culpa não foi sua, em alguns casos os próprios familiares às vezes falam, a culpa foi sua, você apanhou, você sofreu esse abuso porque você tava lá e não sei o que. Eu sei que tem gente que vai te apontar e fala isso, só que ninguém fala que o primeiro a se apontar é a gente mesmo. Porque eu cansei de apanhar ou sofrer alguma coisa na infância e eu pensar, se eu não tivesse ido lá, isso não tinha acontecido comigo, se eu não tivesse respondido meus pais, eu não tinha apanhado, se eu não tivesse feito isso, eu não tinha perdido tal coisa. Enfim, gente, são muitas situações, mas você encaixa na sua realidade. Então, muitas vezes eu me peguei pensando, a culpa foi minha. Mesmo a culpa não sendo minha, sendo de outra pessoa, eu ficava me martirizando, falando, se eu não tivesse ido, se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse me vestido melhor, se eu tivesse feito aquilo, enfim, vários pensamentos vieram assim. Então, por isso que eu falo pra você, o perdão, ele não é sobre o outro. O outro muitas vezes não vai mudar. O outro muitas vezes não está nem aí pelo sofrimento que ele fez com você. Pelo contrário, eu acho que muitos desses causadores, abusadores, pessoas assim, muitas vezes fariam novamente se tivesse a oportunidade. Então não pense que você liberar perdão significa que você vai aceitar pessoas novamente na sua vida. Eu conheço pessoas que os pais maltrataram eles a vida inteira, mas na velhice eles foram e estão cuidando, eles liberaram perdão e conseguem conviver normalmente. Eu não sou esse tipo de pessoa, esse ser humano tão evoluído, mas se você é, tudo bem, parabéns. Eu realmente aplaudo quem é assim, mas eu entendo perfeitamente quem consegue manter os limites. Então, perdoar não significa de forma alguma que você está inocentando a pessoa da maldade, da dor que ela te causou.
O que você está fazendo é se libertando dessa dor, se libertando dessa amarra, disso que te mantém preso sempre. Porque quando você liberta o perdão, você perdoa, você se livra de uma angústia, de um peso que você não merece carregar. Você já passou todo o sofrimento daquilo que te causou. Para que continuar carregando ainda a falta de perdão? Porque é aquilo que eu falei. O perdão, ele não é sobre o outro, nunca será sobre o outro. O perdão é sobre você tirar do seu coração aquela coisa que te aconteceu que não foi culpa sua. Mesmo que depois de um tempo você tenha, mas eu me expus à situação. Mas isso não significa que a culpa é sua. Então, quando a gente fala de perdão, a gente está falando de se perdoar. Você se perdoa? Você se perdoa por coisas que não foram culpa sua? Isso é muito sensível. Muitas pessoas não estão preparadas para isso. E eu entendo a dor de quem fala, eu não vou perdoar, mas por trás dessa fala, a gente consegue, é nítido ver a dor que a pessoa está sentindo. Só que você pode passar a sua vida inteira carregando essa dor, essa culpa, carregando esse fardo pelo resto da sua vida. Ou você pode simplesmente libertar, jogar isso pra fora. E eu não tô falando que isso é fácil. Às vezes você vai levar dias, meses, anos para conseguir realmente, de fato, liberar o perdão. Mas você vai se sentir muito melhor. Quando eu virei esse jogo e pensei que o perdão, ele não era sobre o outro, era sobre mim, as coisas começaram a mudar. Eu comecei a pensar realmente, a culpa não é minha de nada disso que aconteceu, e sobre outra pessoa, eu não sei o que ela pensa, o que se passa com ela, eu sei o que ela causou em mim, então eu sei que eu vou manter uma barreira, essa pessoa não tem mais acesso à minha vida. É a forma como que eu penso, tá? Que nem eu disse, quem consegue perdoar e trazer a pessoa de volta pra vida, ok, mas eu perdoo e mantenho a pessoa longe. E outra coisa que eu ia falar, para você perdoar alguém, você não precisa falar com essa pessoa. Às vezes a gente pensa, então eu vou ter que chegar na pessoa que me fez mal e falar, eu te perdoo. Ou muitas vezes ela tá falando com você assim, me perdoa, não sei o quê. Você não é obrigado a responder. Você pode liberar esse perdão dentro de você somente. Você não é obrigado a conversar, você não é obrigado a responder, conviver, nem olhar para uma pessoa que te fez mal. E mesmo que fale, mas porque muita gente fala assim, mas é sua família, é seu pai, é isso, aquilo, e daí? Só você sabe o que é bom pra sua vida. As pessoas de fora vão falar, porque tem que honrar pai e mãe, que tem que fazer isso, aquilo, eu também concordo. Só que é diferente você honrar o pai e a mãe, respeitar, é diferente de você tolerar desrespeitos, humilhações e abusos. Porque muitos podem mudar, mas outros não, foi aquilo que eu disse no meio do vídeo. Muitos dos abusadores cometeriam ainda mais vezes se tivessem a chance. Então não deixe essas pessoas se aproximarem de você. Mas saiba separar. Perdoe, mas elas não precisam conviver com você de novo. A não ser que você queira. Mas eu, por exemplo, eu não quero. Uma pessoa que me fez mal, eu perdoo ela e sigo minha vida. Algumas pessoas eu até falo assim, não, beleza, tá perdoado e tal. Mas assim, eu não quero você na minha vida mais. E acabou. Ou muitas vezes, que nem eu disse, você não precisa falar absolutamente nada, mas eu quero só que você entenda. O perdão nunca foi sobre o outro. O perdão é sobre você se libertar daquela dor, daquela situação e não carregar mais esse fardo, porque você não merece carregar esse fardo durante sua vida toda. Mas o que eu passei foi extremamente doloroso. Aqui eu não vou entrar em mérito do que é doloroso e o que não é, porque cada um sabe do seu. Foi o que eu disse no início do vídeo. Cada um sabe onde o seu calo aperta. Então, pessoas para te julgar e falar que a sua dor é uma dor desnecessária, vai haver um monte. Mas só você sabe aquilo que dói em você, aquilo que te magoa. E eu vou te falar uma coisa. Às vezes, agora, você pensar nessa situação que te traumatizou, dói muito. Dói como se você estivesse revivendo aquele abuso, aquela situação, aquele maltrato. Mas, conforme você for liberando o perdão, você vai conseguir pensar nisso como uma dor que você superou e virou força.
É isso que vai te acontecer. Você não vai ficar lembrando mais como uma vítima, eu sofri isso e ficar carregando aquilo para sempre. Eu não tô falando que não vai doer mais, mas eu estou falando que uma dor vai virar força para você seguir em frente, para você superar cada vez mais seus obstáculos e lembrar do que você superou. E a longo prazo você nem vai se lembrar mais disso, porque você vai colocar no lugar o perdão, a sua paz e tirar esse peso de você. Mas eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, curta, comenta e compartilha para que a gente possa crescer e evoluir juntos. Gratidão!